Olha, esse sujeito que diz que eu ligo para pedir contrato, me ligou um dia antes do debate da Band para tentar armar comigo, eu atacando o Ricardo Nunes e ele atacando o Boulos. Eu falei, rapaz, isso não é ético. Você não pode ligar um dia antes para mim e pedir para que eu atacasse um dos candidatos. Se você quiser conversar sobre outra coisa, que não seja isso, que seja dentro da ética, converse outro dia. Só que eu não sabia o vagabundo sem vergonha, ladrão condenado, estelionatário de internet que você é. Senão eu nem teria atendido nem a primeira e nem a segunda ligação sua. E não quero atender nunca mais. Ligou para mim para que eu batesse do Ricardo Nunes, que ele fosse bater no Boulos. Quero ver se esse cara tem coragem de dizer se isso é verdade ou não. Quero ver se ele tem coragem de dizer, porque é um mentiroso quanto mais, que mente para as pessoas e engana as pessoas na internet. E um risco à democracia. Bom, nós terminamos o direito de resposta da Atena. Pablo Marçal foi concedido, mas eu peço que, enquanto um estiver falando, o outro se mantenha em silêncio, porque nós vamos ficar nessa situação indefinida de um ficar pedindo direito de resposta por causa da provocação do outro. A gente não está no local informal, nós estamos em debate e são todos candidatos à Prefeitura de São Paulo. Então, respeito, por favor. Todos. Está concedido o seu direito agora. Por favor, Datena. Datena, por favor. Datena, por favor. Vem, fica aqui do lado aqui, ó. Fica aqui, ó. Entra a segurança. Fica bem aqui, ó. Segurança, Já tá por favor, aqui tempo? no palco. Ah, que isso? Por favor. Está desequilibrado. Datena, por favor, quer ser não pode prefeito sair ou do púlpito. ditador? Datena, retornem, por favor. O pato é você, cara. Retornem, por favor. Antiético, vagabundo. Você está formalmente advertido, porque uma das regras mais claras... Pablo, por favor, deixa eu terminar de falar. Foi avisado que teria uma advertência formal no caso de sair do púlpito, que isso não se repita, certo? Vocês não me deram um direito de resposta. E por causa dessa bagunça foi retirado o seu direito de resposta. Acabou. Foi retirado o direito de resposta, eu pedi respeito antes. Mas você estava provocando ele. Nós vamos concluir esse bloco. Está concluído o terceiro bloco e nós voltamos logo mais com um debate entre os candidatos à Prefeitura de São Paulo. Não vamos esquecer, debate promovido pela TV Gazeta em parceria com o canal My News. Até já. Denise, as perguntas chegaram pelas redes sociais da Gazeta e do My News. Vamos então à primeira, da Sanval, veio pelo Instagram. Sobre resolver o problema gravíssimo da Cracolândia, qual o plano de ação para cada um dos candidatos? Um só candidato vai responder, eu vou sortear aqui. Ricardo Nunes. Por favor, Ricardo Nunes, agora o senhor tem 2 minutos para responder o tema Cracolândia, como resolver. Ok. Problema seríssimo de 30 anos. Existe há 30 anos. Lá em 2015 e 2016 eram em torno de 4 mil usuários. Hoje tem em torno de 900. Ainda é muito. E é por isso que eu e o governador Tarcísio, junto com as nossas equipes da ciência social, da saúde, das forças de segurança, estamos trabalhando todos os dias. A gente avançou, saiu de 4 mil para 900, mas é preciso dar continuidade. Prender os traficantes, como foi feita uma operação recentemente entre o governo do Estado, Prefeitura e Ministério Público. A candidata ou o candidato comentou aqui que por que não fecha os hotéis? Foram fechados mais de 38 de hotéis, de ferros velhos, de estacionamento, uma ação contundente para prender o traficante e oferecer o tratamento aos dependentes químicos. Nós temos hoje em torno de 2.500 dependentes químicos que estão em tratamento nos equipamentos de saúde do Estado e da Prefeitura de São Paulo. Esse é um tema sério, que não pode ser tratado com uma questão politiqueira, é preciso tratar com política pública. O governador Tarcísio e eu temos um compromisso nosso, de continuar trabalhando todos os dias, de continuar avançando, para que a gente possa chegar no resultado de exterminar esse problema grave de 30 anos. Eu fiz uma ampliação enorme da Guarda Civil Metropolitana, coloquei 2.000 guardas civis metropolitanos a mais. Eu fiz o Smart Sampa, são 20 mil câmeras
com inteligência artificial para poder ajudar na segurança. Eu ampliei os leitos para tratamento desses dependentes químicos. E tem uma coisa que é fundamental, gente. Eu sou contra a liberação de drogas. Já escrevi artigo, falei na tribuna quando vereador, minha posição é clara. Quem é a favor da liberação de drogas? Como tem candidatos aqui, a gente já sabe que não tem a mínima condição de tratar de um tema desse tão importante. Perfeito, e nós vamos agora à segunda pergunta de internauta que foi encaminhada à rede social. Fernanda? Certo, Denise. Vamos a mais uma pergunta aqui na tela, do Danilo Santos de Araújo. A tecnologia tem transformado a forma como aprendemos. Como integrar as novas tecnologias ao ensino sem deixar de lado a importância do professor em sala de aula? Quem vai responder sobre educação agora? José Luiz da Atena. Da Atena, por favor. Nós vivemos num mundo virtual, a internet é fundamental e importante. É simples, não só no campo da educação. Você tem que fazer com que o profissional seja habilitado para lidar com a máquina. Você não pode deixar a máquina tomar conta do profissional. E há como você habilitar professores com cursos técnicos de tecnologia para passar essas informações às nossas crianças. O que você não pode fazer é trocar, por exemplo, livros físicos, que são importantíssimos, por livros virtuais, uma tentativa que o governo do Estado tentou fazer e foi combatida. E da mesma forma que a máquina não pode tomar emprego dos homens num país que sofre com falta de emprego, você não pode deixar que a máquina tome na nossa educação, que é um ponto base de cada país, o lugar do professor. Pelo contrário, o professor tem que ser habilitado, tem que fazer os cursos específicos para lidar com computadores, com o virtual. Isso vai ajudar não só os professores, talvez elevar o seu salário, aumentar o campo de trabalho para pessoas que mexem com tecnologia, sem fazer as que estão lá perderem emprego. Isso vai facilitar para as crianças, para os profissionais da escola e vai deixar a abertura total de uso de tecnologia, porque hoje em dia você não vive num mundo virtual sem tecnologia. Eu não sou contra a tecnologia, eu sou contra a tecnologia tomando lugar de pessoas desempregadas. E o Brasil, até outro dia, tinha 14 milhões de desempregados. Até outro dia, tinha 7 milhões de desempregados. Nós não podemos deixar a máquina tomar lugar de ninguém. Nós precisamos ensinar quem precisa ensinar a usar a tecnologia em favor da educação. E vamos a mais uma pergunta enviada pelas redes sociais. Fernanda, por favor. Sim, Denise, mais uma pergunta aqui no telão é do Alexandre Fornazaro. Qual a proposta dos candidatos para que os ecopontos sejam mais utilizados? Como fazer para multar os indivíduos que se utilizam de pontos viciados de descarte de entulho? Então, pergunta de zeladoria e quem vai respondê-la? É a Tabata Amaral. É isso, a candidata Tabata agora tem 2 minutos para responder. Alexandre, muitíssimo obrigada pela sua pergunta. Eu gostaria de responder uma parte dela falando do passaporte da cultura, que é uma grande passaporte da cidadania, para incentivar a cultura, que é uma proposta que a gente traz. O que é isso? É a gente ter um sistema de pontos, como funciona no cartão de crédito, para recompensar, retribuir aquele cidadão, aquela cidadã que faz a sua parte. Então, como que vai funcionar? Quem acessar uma atividade física numa academia pública, quem participar de uma atividade voluntária, quem destinar seu lixo corretamente no ecoponto, quem fizer a manutenção da sua calçada, vou ficando por aqui nos exemplos, vai receber pontos nesse passaporte da cidadania. E esses pontos vão poder ser utilizados para que a nossa população acesse os grandes eventos que a gente tem em São Paulo, como grandes shows, grandes concertos, grandes eventos esportivos. Essa é uma ideia que já foi testada mundo afora e que
de fato traz resultado, porque ela incentiva práticas saudáveis, práticas cidadãs, mas também permite que a nossa cidade possa acessar o que de bom acontece aqui. E eu aproveito para fazer um breve comentário sobre o que foi falado sobre a Cracolândia, porque eu queria perguntar para você que está nos acompanhando, se você acredita no que diz Ricardo Nunes. Essa é uma questão muito séria para mim. Séria para mim, porque sou impactada por ela, séria por mim, porque é a minha história, o que eu vivi com meu pai, com o uso abusivo de drogas. E quando ele fala que tem 900 pessoas na Cracolândia, ele esquece de dizer que foi na gestão dele que a Cracolândia se espalhou. São 72 pontos. Tem na Avenida Irvante, tem próximo do CEAGESP, tem na Penha. Quem está sendo afetado tem que virar para ele e se questionar onde é que esse homem vive. E ele também não está respondendo aqui porque é que justo na gestão dele foi formada uma milícia embaixo do nariz dele e ele não fez absolutamente nada. Bom, vamos agora a mais uma pergunta. Fernanda, por favor. Mais uma pergunta que chegou pelas redes sociais da Gazeta e do My News. Rui Pereira, qual seria o projeto da saúde? Será que as clínicas populares poderiam desafogar a fila de espera em consultas, principalmente em neurologia? 2 candidatos ainda não responderam. E eu vou sortear aqui. Guilherme Boulos. Candidato Guilherme Boulos, 2 minutos. Obrigado, Denise. Obrigado, Rui, pela sua pergunta. Um dos principais programas do meu plano de governo é o Poupa Tempo da Saúde, que tem o objetivo de responder essa questão que o Rui coloca e que é de milhares de pessoas na cidade de São Paulo. Gente que fica esperando mais de ano para conseguir fazer um exame ou para ter uma consulta com um especialista. Qual é o problema? Vê só, gente, São Paulo tem um número de médicos por habitante até maior do que a Organização Mundial de Saúde considera ideal. Só que esses médicos estão mal distribuídos, a maior parte deles em rede privada, sobretudo especialistas, ou no centro. Na periferia falta muito. Você vai lá no Hospital do Emboimirim e Hospital do Campo Limpo, naquela região, tem 1, 2 neurologistas só atendendo via de regra, que foi o exemplo que o Rui trouxe. Com o Poupa Tempo da Saúde, vão ser 16 na cidade. A gente vai descentralizar. Vai ter Poupa Tempo da Saúde no Itaim Paulista, vai ter na cidade de Tiradentes, vai ter na região do Grajaú, de Parelheiros, vários onde a gente mapeou onde a fila é maior, onde falta mais médicos. O que vai ser o Poupa Tempo da Saúde? Vai ser um espaço onde vai ter, no mesmo lugar, a consulta com especialista, vai ter ortopedista, vai ter ginecologista, cardiologista, oncologista, e vai ter também um espaço para os exames. Ressonância. Bom, hoje é quase inacreditável que uma cidade com a riqueza de São Paulo, você tenha até exames simples, em que a fila aumentou muito, mais de 50% no último ano, na gestão do Ricardo Nunes. Para o Poupa Tempo da Saúde dar certo, nós vamos fazer uma parceria com o presidente Lula, criando Mais Médicos Especialidades. O programa Mais Médico do governo federal, em geral, está focado em clínico geral, em equipe de saúde da família, que é muito importante. Nós vamos fortalecer a atenção primária nas UBSs e aumentar a cobertura das equipes, mas precisamos também garantir mais especialistas para atender a fila gigante hoje em São Paulo. E vamos agora a mais uma pergunta enviada pelas redes sociais. Vamos a ela, então, na tela. É do Ale Rata. Cansei de transporte público lotado e demorado. Atualmente, utilizo bicicleta como meio de transporte. Qual seria a proposta para mais segurança e ciclovias? E quem vai responder sobre mobilidade é o Pablo Marçal. Pablo Marçal, por favor, 2 minutos. Obrigado, Ale, pela pergunta. A gente teve um governo do PT que gastou milhões, né, com a tinta aí para fazer ciclovia, fez ciclovia em lugares onde termina em árvore, fez ciclovias onde não se conecta com outras ciclovias, e a situação mais inteligente da cidade de São Paulo para a mobilidade é esse cinturão empresarial aí nas periferias. Serão 2 milhões de empregos que nós vamos criar, e eu quero que você saiba que você vai ter emprego aí próximo da sua casa. As regiões periféricas da cidade de São Paulo vão ser contempladas com isso, e principalmente com as profissões do futuro, porque a gente vai perder essas profissões. O maior item para diminuir criminalidade é emprego. O maior direito social que existe no mundo é emprego. Eu aproveito meu tempo para esclarecer a injustiça que aconteceu no último bloco. Fui abafado aqui, não quebrei nenhuma regra.
Eles estão querendo colocar isso na minha conta. O ditador saiu da bancada dele, quebrando a regra, veio bem aqui, porque ele é candidato de TP. Ele veio aqui querendo me agredir e nós fomos para o intervalo comercial. Eu quero saber como que você confia num cara que só fica dando notícia, mas que não tem nenhuma realidade de vida para tocar a cidade de São Paulo. Datena, você pode muito bem. Na verdade, como você já me xingou de tudo, dá pena ver a sua participação aqui. É uma grande pena ver você aqui e essa bravata toda, e quer encarar o PCC, veio aqui, tirou meu direito de resposta, eu aproveito meu tempo para falar sobre isso. Ele podia confirmar se ele pede seu direito de resposta e confirma, você me ligando depois do debate da Band, fala isso, você não é um machão, falou as seguintes palavras: eu não quero ser prefeito, tô cagando para isso, já que você é homem para trazer à tona o que a gente está falando, usa seu direito de resposta para falar isso para a população. Te enganou uma, te enganou duas, te enganou três, mas não vai não. Agora é o M, punição no Datena dia 6, ele está querendo até o final, o número é 28, faz o M aí, vamos para cima, São Paulo. Estamos juntos, isso é direito. O Datena está solicitando direito de resposta que vai ser avaliado. Agora, informação do Pablo, questionamento quanto ao não direito de resposta ter sido concedido a ele, porque ele chamou, foi negado naquele momento, Pablo, porque você chamou Datena para briga. Sabe, isso, nós estávamos vendo, você estava tendo uma advertência enquanto isso, Datena também não teve naquele momento direito de resposta, porque saiu do púlpito, também estava sendo advertido e neste momento também não foi direito de resposta. Então, temos de seguir as regras, é por isso que não foi concedido. Então, está encerrado agora o quarto bloco, nós voltamos daqui a pouco com o debate entre os candidatos à Prefeitura de São Paulo, promovido pela TV Gazeta em parceria com o canal My News. Até já! E seguindo o que foi definido em sorteio prévio, quem abre este bloco fazendo as suas considerações finais é o candidato José Luiz Datena, do PSDB. Meus amigos e minhas amigas, minha maior preocupação foi quando li, chegam próximos a arranhar a democracia não só de São Paulo, mas do Brasil. Enganar você, como esse cidadão sempre enganou. Dá pena, realmente, de ver um cidadão como esse, como prefeito de São Paulo. Daria pena de São Paulo. Sorte que o povo de São Paulo sabe quem é esse cidadão e jamais votaria num sujeito que já foi preso por roubar dados de velhinhos da internet para passar para a quadrilha e ter essas ideias, ele me chama de comunista, de fascista, que é contra todo mundo, onde você perde a liberdade, onde você perde o direito de ser você. Eu não. Eu quero ter uma São Paulo livre de bandidos, uma São Paulo livre de gente que é como a democracia e é um atentado à democracia como esse cidadão, e me sinto no direito e com a capacidade de há muito mais tempo que eu combato o crime organizado na televisão, que ele fala que eu combato de longe, mas combato. Quando que esse cidadão combateu crime organizado, a não ser aparecer agora ligado no seu entorno à PCC? Quando? Fala para mim quando. Eu, pelo menos, estou desde o começo da televisão combatendo o PCC, Comando Vermelho e essas organizações. E não tenho medo. Portanto, não vou ter um medo de um insignificante, um sujeito antidemocrata que não vale nada. Votando em mim, você vai garantir que esse cara não vai ser eleito prefeito de São Paulo. Candidata Tabata Amaral, do PSB, faça suas considerações finais em 2 minutos. Eu começo lamentando o que aconteceu aqui, não só pelo desrespeito aos jornalistas, aos presentes, mas pelo desrespeito a você que nos acompanha. E eu estava refletindo da importância da gente se lembrar do que é que está em jogo nessa eleição, porque daqui pouco mais de 30 dias a gente vai definir o nosso destino pelos próximos 4 anos. Nós temos, sim, uma grande ameaça de ter o crime cada vez mais presente na Prefeitura de São Paulo, mas nós também temos um risco, diante dessa baderna, de elegermos mais uma pessoa que represente mais do mesmo, que esteja ali para servir aos mesmos interesses de sempre. E o que eu queria trazer para vocês é o porquê de eu estar aqui, porque me parece que meus adversários se esqueceram. A vida me deu muito. Não era para eu estar aqui se você olha onde eu nasci. Sou uma filha orgulhosa de uma diarista e um cobrador de ônibus. Se eu estou aqui, é por conta
conta de uma professora, é por políticas públicas como as Olimpíadas de Matemática. E o que eu fiz no Congresso nos últimos 6 anos foi retribuir cada oportunidade que a vida me deu, colocando absorvente nas escolas, aprovando o pé de meia, o marco das startups, o marco do ensino técnico, porque a gente tem que pegar tudo que a vida dá para a gente de oportunidade e trabalhar com seriedade. Eu estou aqui porque eu quero que outras mães de São Paulo possam realizar o que minha mãe realizou, de com muita dificuldade formar os 2 filhos na faculdade. Eu estou aqui porque eu quero que outras mães possam deixar suas filhas e filhos irem atrás de ensino técnico, acessarem bons empregos, sem estarem preocupadas se seu filho ou sua filha vai chegar em segurança à noite. Eu estou aqui porque eu quero honrar o fato de ser filha de um cobrador de ônibus e fazer com que São Paulo tenha um transporte público de segurança, eficiente, que vá mais rápido do que o carro. Eu estou aqui para que a gente possa cuidar de quem precisa, recompensar quem batalha. E a gente vai fazer isso com honestidade e seriedade. Agora, o candidato Guilherme Boulos, do PSOL, as suas considerações finais em 2 minutos. Eu quero agradecer a todo mundo que acompanhou esse debate num domingo à noite, agora na televisão. Agradecer a você, Denise, pela mediação. E dizer para vocês o seguinte, gente. Eu sou candidato a prefeito de São Paulo porque eu acredito que a cidade mais rica do Brasil pode ser mais justa, pode ser mais humana. O que me move a ser candidato a prefeito é a mesma coisa que há 25 anos me moveu, quando moleque, a entrar no movimento social. A lutar para que as pessoas tivessem casa, a me indignar e não aceitar ver que uma cidade tão rica tem a gente jogada na rua. Que um país que é um dos maiores produtores de comida no mundo, a gente veja ainda em São Paulo, na cidade mais rica, gente revirando lixo para comer, às vezes criança. Ter a capacidade de sentir essa dor, de ver um senhor, uma pessoa idosa, jogada numa calçada e enxergar nele o nosso pai, de ver uma criança virando lixo e enxergar nele nossa filha. Isso é que um prefeito de São Paulo precisa ter a capacidade de sentir no fundo da alma a dor das pessoas que sofrem. Eu acredito que a nossa cidade pode ser mais humana, mais solidária. Certamente não vai ser com alguns que a gente viu aqui nesse debate. Gente que enganou pessoa a vida toda, que foi condenada por enganar idoso e quer enganar você. Esse, com certeza, não. Nem daqui não conhece São Paulo. Outro que está aí há 3 anos e meio teve a oportunidade de fazer e não fez. Eu juntei um time, chamei a Marta, uma grande prefeita dos céus, do bilhete único, para ser minha vice. Juntamos um time de especialistas, andamos todas as periferias de São Paulo, conversamos com as pessoas olho no olho, para apresentar o projeto que vai mudar a história dessa cidade. Por isso, dia 6 de outubro, gente, não tenha dúvida, vote 50. Candidato Ricardo Nunes, do MDB, agora é a sua vez, o senhor terá 2 minutos. Obrigado, Denise. Queria cumprimentar você que está na sua casa até esse momento, assistindo esse debate. Cumprimentar aqui a Gazeta, My News. Vocês puderam observar, nós não podemos de forma nenhuma, a cidade mais importante da América Latina, está inserida na 5ª maior metrópole do mundo, que é a cidade do emprego, do desenvolvimento econômico, cair na mão de alguém que é invasor de propriedade e agora revelado o invasor de conta de aposentados. A gente não pode correr esse risco. Nós estamos trabalhando bastante. Você viu aqui os candidatos só criticarem, mas nunca fizeram nada. É só crítica, é falar mal da nossa cidade. O que eu quero compartilhar com vocês é de que a continuidade desse trabalho, da gente continuar acordando cedo, todos os dias, uma grande equipe, pessoas apaixonadas por São Paulo, entusiasmadas, possamos continuar as conquistas. Eu fiz o Domingão Tarifa Zero, programa Mãe Paulistana que não tem nenhuma criança fora da creche, o maior programa habitacional da história da cidade de São Paulo. Nós temos hoje a saúde financeira da cidade, que está sendo capaz de fazer o maior programa de obras. Eu vou entregar até o final do ano 7.000 obras, 7.000 obras. E essa saúde financeira que a gente ajustou o caixa da prefeitura, trouxemos muitas empresas para cá, 57.000 empresas vieram para a cidade de São Paulo. Nós estamos hoje com o menor índice de desemprego
desde 2015, dado do CAGED. Estamos com uma economia vibrante e é isso que a gente precisa, com segurança, dar continuidade. Eu amo a minha cidade, eu nasci aqui, me preparei para ser prefeito e, por isso, nós precisamos continuar num caminho seguro. São Paulo para frente, Ricardo Nunes, 15. E agora é a vez do candidato Pablo Marçal, do PRTB, 2 minutos para suas considerações. Obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês. Se você somar o 15 do Bananinha e o 13 do Bolis, dá 28. 28 é o número onde você vai digitar para punir esse consórcio comunista que está aqui. Eu fiz uma promessa para um garoto chamado Theo. Está aqui, Theo, seu relógio. Eu vou carregar ele porque esse governo vai representar o governo das crianças. Nós daremos esporte para os seus filhos. Até 2030, nós vamos criar uma política pública para zerar essas pessoas em situação de rua. Você vai ter emprego próximo da sua casa. Essa vai ser a principal política pública. Você que mora em casa de lata e de madeira, o que eu já estou terminando de fazer na África com o meu dinheiro e não público, nós vamos fazer aqui na cidade de São Paulo. Nós vamos limpar esses mananciais. Nós vamos colocar pressão no governo do estado para terminar nos próximos 2 anos o Rodoanel, que vai liberar o trânsito daqui da cidade de São Paulo. Nós iremos fazer, sabe o quê? Nós iremos ganhar um fôlego de uma cidade sem esses comunistas. Eles vão ficar falando que eu sou bandido, que eu sou isso, eu aguento qualquer pancada. Inclusive, quase fui agredido pelo combatente do crime de ITP, lá direto da televisão, combate o crime organizado. Eu quero pedir seu voto. Eu podia estar fazendo qualquer outra coisa, mas quando eu percebi que aqui tinha um consórcio de comunista, o Bolis é o extrema esquerda, o Datena ele vai desistir a qualquer momento, porque é só receber o Pix, ele já para. O Bananinha, que está feroz agora, porque despencou, eu quero deixar uma reflexão para você. Todos esses candidatos que estão aqui despencaram nas pesquisas, que eles põem pressão, nós não vamos falar sobre isso. Tem pesquisa que custa R$1,5 milhão para fazer. Sabe o que acontece? A melhor pesquisa é o povo. Eu peço, como cidadão, como seu sócio nessa cidade, me deixa ser o seu servo e vamos puni-los no primeiro turno e vamos encerrar essa eleição votando 28. É 28 e faz o M de mudança e tamo junto. Beijo. Boa noite, Laerte, Luciana, boa noite para todo mundo. Como você falou, a gente está aqui com o primeiro dos 5 candidatos, Pablo Marçal, boa noite. Qual a sua avaliação sobre mais esse debate entre os candidatos? O Datena quase me agrediu aqui, porque ele não tem controle emocional. O Boulos fica xingando aqui por trás das câmeras, ameaçou fugir daqui do debate se não desse o direito de resposta para ele. Fizeram um consórciozinho aqui comunista para ver se me põe de doido e nós vamos levar isso no primeiro turno. O debate é sempre muito importante, mas com comunista não dá para arregar, não dá para afrouxar. Nós vamos cair para cima. Estão me chamando de bandido aqui. Eu só tenho uma alegria muito grande de saber que bandidos estão falando que eu sou bandido. Então, esse elogio aí não vai funcionar, não. Sabe o que eu quero para São Paulo? Eu quero que seu filho tenha emprego. Eu quero que essa cidade, a gente use tecnologia para a gente ter segurança. Eu quero limpar esses mananciais. Eu quero que você tenha seu próprio negócio. Eu quero que seu filho tenha bolsa de esporte. Sabe para quê? Porque o esporte molda caráter. Eu não estou aqui de brincadeira. Nós não vamos entregar essa cidade na mão desses incompetentes, nem do Bananinha, nem do Nhonho, nem do Kiko e nem da Chiquinha. Tem 30 segundos ainda, gostaria de usar. Fica aí com os 28 segundos aí em silêncio em relação ao quê? No dia 6 de outubro, dia da punição. É dia de punir Bolis por destruir o hino nacional. É dia de punir o Datena, que quer de alguma forma combater o crime organizado num TP, olhando para uma câmera. Nunca fez nada relevante na sociedade, já te enganou uma vez, 2, 3, 4 e não vai te enganar dessa vez. Chegou aqui o pesadelo desses candidatos, vai ser no primeiro turno, é 28 na cabeça, é M, faz o M. Ok, muito obrigado, candidato. Agora a gente vai para outro ponto.